E a gente hoje tem informações curiosas. A gente sempre fala aqui sobre os benefícios do ômega 3, né? E as pessoas buscam também querer saber sobre, Tati, os benefícios do ômega 6 e os benefícios do ômega 9, óleo de coco, óleo de cártamo, óleo de chia. Hoje, na imprensa de maneira geral, a gente vê muito desse conteúdo. Óleo de cártamo, óleo de chia, para que serve, para que funciona? E hoje a Pérola veio especialmente para explicar para a gente. Tudo bom, Pérola? Seja muito bem-vinda ao programa. Sempre um prazer recebê-la. Vamos sentar no nosso cantinho de informação? Pérola, você sabe que essas gorduras geram muita curiosidade, inclusive interesse do nosso público, porque tem algumas gorduras que têm sido muito utilizadas e até recomendadas para diversas funções. Mas quando a gente fala em gordura, ao mesmo tempo vem aquela preocupação, né? Gordura, a gente sempre tem aquele preconceito de que faz mal, de que engorda. E a gente já aprendeu que não é bem assim, que existem as gorduras boas, que inclusive a gente precisa para o nosso corpo funcionar direitinho. Exatamente, Tati. Muito se falava mal das gorduras há bastante tempo, então a gente escutava que é porque a gordura faz isso, a gordura compromete o funcionamento de artéria, a gordura prejudica colesterol, a gordura prejudica triglicérides. Houve uma época que o abacate foi condenado, não se pode comer abacate, o ovo foi condenado. E tudo isso, Tati, passa a ser reestudado, reavaliado. Por quê? Começou a ser verificado na ciência, quando a ciência voltou a atenção para os alimentos, eles passaram a analisar as culturas de uma forma diferente e passaram a perceber que a alimentação tinha muito a ver com a longevidade, com a qualidade de vida das populações. E começaram a estudar o que tinha naquelas alimentações que fazia tão bem para a população. E, curiosamente, chegaram às gorduras. E a primeira gordura conhecida como uma gordura muito benéfica foi o ômega 3. Então, começou a se falar muito bem dos peixes, né? Porque os peixes são ricos em ômega 3. Só que, Tati, com o passar do tempo, começaram a estudar mais profundamente os alimentos, a interação entre os nutrientes, porque quando a gente faz pesquisa, a gente tem algumas etapas quando a gente faz pesquisa com pessoas, quando a gente faz pesquisa com pacientes. Então, essa pesquisa tem que ter passado por uma fase experimental, por uma fase de cultura de célula, para depois chegar para o indivíduo. Então, como que funciona? Você pega lá, eu quero ver qual é o efeito do ômega 3 no pâncreas, na produção de insulina. Eu pego, isolo as células do pâncreas, faço uma cultura de célula, que eu falando assim parece um negócio super fácil, é um inferno fazer. Porque as células morrem, as células não resistem, elas contaminam, é terrível. É trabalhoso. É muito trabalhoso. Aí você faz, bom, deu certo na cultura de célula, vamos testar em animais de laboratório, normalmente rato, camundongo. Eu mesma trabalhei com ratos hipertensos e diabéticos. E aí você consegue isolar também, eu quero um rato que seja diabético, eu quero um rato que seja hipertenso, eu quero um rato que não tenha determinada substância. Você isola e vê, aí sim, num sistema, num corpo, como aquilo funciona. E depois você vai testar aquilo em pacientes. Em relação à gordura, então foram feitos todos esses processos e descobriram-se alguns alimentos ditos funcionais. O que era um alimento funcional? Era um alimento que, além da função de nutrir, ele trazia prevenção a algumas doenças, ele trazia alguns efeitos benéficos, como redução de gordura, redução de peso. E as gorduras foram muito fortemente relacionadas à capacidade funcional dos alimentos. A gente já sabia que os alimentos funcionais, que as gorduras, elas são responsáveis por formação de hormônio, por absorção de uma série de nutrientes, por depósito de energia também, pelo bom funcionamento de uma série de órgãos, pela proteção dos órgãos. O que não se sabia era de cada gordura isoladamente o que elas faziam. E aí, dentro de um sistema, aquelas gorduras isoladas tinham um efeito. Quando a gente somava algumas gorduras, você falava assim, o ômega 3 foi tão legal, vamos ver se associando o ômega 3 com uma outra gordura, se fica melhor. E foi se vendo que ficava melhor. E aí a ciência fornece para a gente hoje os suplementos que têm um equilíbrio entre essas gorduras, porque também tem um outro fato interessante, Tati. Algumas gorduras são muito boas quando estão juntas em determinada proporção.
Se eu aumento essa proporção, se eu diminuo essa proporção, ela pode fazer mal. Um caso é os ômegas, né, que a gente sempre falou de ômega 3, hoje a gente fala do 3, 6 e 9, para efeitos diferentes ou efeitos complementares àqueles que eu tenho do ômega 3. Porque também, quando eu tenho só o ômega 3, eu tenho dentro de uma cápsula 1 grama, 1000 miligramas de ômega 3. Quando eu falo em 3, 6 e 9, eu tenho que diminuir a proporção de ômega 3 para colocar dentro de 1 grama o 6 e o 9 também. Então, eu tenho efeitos complementares e talvez um efeito um pouco menos potencial daquele que eu tinha só com o ômega 3. Mas os outros efeitos acabam compensando isso. A diferença entre esses ômegas, que são hoje os ômegas da moda, né? O triplo, a gente escuta dos múltiplos ômegas, do multi-ômega, do triplo ômega, é sempre ômega 3, 6 e 9. A diferença, a molécula dele é muito parecida, o que junta uma molécula a outra é o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Em algum momento ele tem uma pontezinha dupla. No ômega 3 é na parte 3 dele, na terceira molécula, no 6 é na sexta, no 9 é na nona. Ah, por isso os números. Por isso os números. E Tati, a molécula pode ser idêntica. Essa diferença das pontes duplas faz uma diferença, vamos dizer assim, na molécula incrível. A capacidade funcional pode mudar da água para o vinho. Então você pode ter desde um protegendo o coração, como o ômega 3, como outro acelerando o metabolismo, que é o ômega 9. Acelerar o metabolismo significa ajudinha para emagrecer, certo? Na verdade, a somatória dos três é sempre, ele tem um potencial estético maior do que dos outros benefícios. Então, quando a gente usava ômega 3, e a gente ainda usa muito ômega 3 como cardioprotetor, tudo isso, as pessoas falavam assim, ômega 3 emagrece? A gente sabe que ele ajuda na nutrição e você estando mais nutrido, você tem menos fome. Mas se você falar o 3, o 6 e o 9 emagrecem? Emagrecem. Ah, eles têm que estar juntos? Tem que estar juntos. Que interessante. E numa proporção boa. Como em alguns minerais, né, que a gente já aprendeu. Alguns minerais juntos, eles são mais potentes. Exatamente. E eles conseguem algumas funções, alguns benefícios no corpo. Exatamente. O ômega 3 isolado, ele traz os seus benefícios. Sim. E aí, juntando ômega 3, ômega 6, ômega 9, a gente tem outros benefícios. Sim. E, inclusive, então, esse combate aí triplo para a gordurinha localizada. Ele tem uma relação grande, quando você junta os três, com o esvaziamento gástrico. Então, ele diminui a velocidade de digestão. Por isso, quando eu falo em ômega 3 só, eu falo assim, você pode tomar durante as refeições ou em qualquer horário, porque o tomar durante as refeições é exclusivamente por conta do gosto de peixe. Quando a gente fala em 3, 6 e 9, a gente fala em tomar antes das refeições. Por quê? Porque ele vai tornar aquela refeição a digestão dela mais longa, eu vou ficar com fome mais tarde. Ah, então esse eu tenho que tomar antes das refeições. Esse eu tenho que tomar antes das refeições. E deixa eu aproveitar, Turminha, você que está nos acompanhando, por isso que a gente gosta de boas parcerias, né? Que sai sempre na frente, é um espetáculo, está sempre surpreendendo. Nós até mostramos um pouquinho ontem da imagem, e é importante a gente reforçar para você de casa, a Natural Flora, que é uma empresa que trabalha com complementos, suplementos alimentares, ela já tendo acesso às pesquisas, ela tem agora um novo produto que é o Triple Active. Então, o que você tem? Você tem num único produto ômega 3, 6 e 9. E, para a gente explicar melhor para você, inclusive, essas funções, nesse produto, você tem o óleo de cártamo, o óleo de chia e, para você que está acompanhando, você que quer saber mais sobre isso, e a gente já até falou algumas vezes aqui no programa, o óleo de coco. Isso. O óleo de coco, ele já ganhou, digamos assim, um status de emagrecedor, né, Pérola? Isso. O óleo de cártamo também tem saído muito, inclusive, em revistas sobre esse benefício, né, de secar a barriga. Sim. E o óleo de chia, a gente já sempre fala sobre a chia semente. Isso. E agora vem essa novidade, óleo de chia tem as mesmas propriedades benéficas que a semente de chia, Pérola? É um pouco diferente, Tati. A chia, ela é um grãozinho, então para quem nunca viu, a chia é um grãozinho bem pequenininho, ele parece aquela sementinha de papoula, ele é menor do que o gergelim, ele é muito pequenininho. E aquele grãozinho, então ele tem a casquinha dele, que ele tem umas fibras que são fantásticas para intestino, são fantásticas para absorver colesterol, e aí ele tem dentro dele a proteína e a gordura.
A gordura dele é riquíssima em ômega 3, por isso que ele tem uma relação grande com produção de colesterol bom, redução de colesterol ruim e aquela proteção cardiovascular, porque ele é rico em ômega 3. Como que eu faço? Quando eu quero obter o óleo da chia, eu prenso o grão, porque todos esses suplementos devem ser, não estou dizendo que são, tá? Mas eles devem ser obtidos por prensagem a frio, que é o que mantém a melhor qualidade do óleo. Então, os bons suplementos hoje, eles são feitos dessa forma. Então, eles prensam e tiram só o óleo. O que sobra, que é o que a gente chama de torta, é a fibra que vai ser feita a farinha. Então, se eu falo do óleo da chia, ele não tem a fibra e ele tem menos proteína. Só que o mais importante da chia, que é o ômega 3, ele mantém em maior concentração. Porque daquela sementinha pequenininha, você imagina o que se tira de óleo daquilo? É nada, né? Então, a hora que eu concentro aquilo, eu tenho muito mais efeito benéfico do ômega 3, das vitaminas, dos minerais contendo naquela semente, do que eu comendo só semente. Mas eu não tenho a fibra, tá? Então, ele é um suplemento, ele é um isolado. A mesma coisa quando eu falo no coco. O coco, ele tem uma quantidade de fibra fantástica e uma quantidade de óleo razoável. Quando eu falo em cápsula de óleo de coco ou cápsula contendo, no caso do coco, ômega 6 do coco, eu tô tirando a fibra, porque a cápsula, ela não tem, o óleo não tem a fibra. O óleo, ele é isolado da fibra. Mas aí tem uma concentração maior desse ômega 6. Aí eu tenho muito mais esse ômega 6, eu tenho muito mais ácido láurico, que vai me ajudar a reduzir a circunferência da barriga, que vai me ajudar a melhorar o meu metabolismo, acelerar a taxa metabólica, vai ajudar na minha função intestinal, porque ele é um regulador intestinal fantástico, porque ele tem uma função imunológica importante. Então, o óleo de coco, ele tem uma relação com a imunidade de melhorar o sistema imunológico muito grande. Como? Melhorando a nossa camada de proteção do intestino, porque o intestino, ele é um grande órgão imunológico. A grande maioria das doenças, o nosso corpo absorve pelo intestino. E ele vai absorver como? Se eu não tiver uma camada protetora, que ela é formada por uma série de substâncias e os lactobacilos. Se eu perco essa camada, eu fico doente uma vez atrás da outra. Isso acontece com quem toma muito antibiótico. Decompõe aquela flora, perde aquela flora intestinal, perde aquela camada protetora e aí fica doente direto. O que o óleo de coco com o ácido láurico, com o ômega 3 ou com o ômega 6 fazem? Recompõe, reconstitui essa camada protetora, melhora a imunidade, melhora a resposta antibiótico e melhora o trânsito intestinal junto. Gente, que interessante. Então, o óleo de coco rico em ômega 6, Isso. que tem esse papel no sistema imunológico, essa função importantíssima. Isso. A gente tem o óleo da chia, que é rica em ômega 3, que a gente já conhece esses benefícios do ômega 3, cardioprotetor natural, ajuda nessa questão dos níveis de colesterol, triglicéridos, equilibrar. E aí juntos, No então, a gente tem cérebro do também, cérebro né? para o cérebro, é Efeito importantíssimo, cerebral. traz benefícios, evita aquela perda de memória da idade, deixa a gente Isso. com um raciocínio mais rápido, né, mais eficiente, digamos assim. E aí tem a mistura, então, do ômega 3 e do ômega 6. E o ômega 9? Entra no óleo de cártamo? Entra no óleo de cártamo. Cártamo é uma planta? Cártamo, Tati, é uma planta super bonita. Ele é da família do girassol. Ele é até parecidinho com o girassol, só que o girassol tem as folhinhas abertas, ele tem para cima, tá? Então, ele é uma flor, né? Uma planta mexicana. E a fama do cártamo, num primeiro momento, foi pelo fato dele dar energia. Mais para frente, se viu que ele melhorava a condição muscular e diminuía a gordura localizada. Quem faz atividade física já deve ter ouvido falar do CLA, que é o ácido linoleico conjugado. O CLA mais potente que tem é do óleo de cártamo. Então, o óleo de cártamo, ele tem uma relação também com melhora de colesterol, ele tem uma relação interessante com melhora da contratilidade das artérias, então impedir aquelas plaquinhas de ateroma, tudo, mas o grande potencial dele é em relação à mobilização de gordura localizada. Quando eu falo do óleo de coco, eu falo de redução de gordura abdominal,
No cártamo, eu falo em redução da gordura onde ela estiver localizada. Então, o que se viu? Que o cártamo, por ele ser uma gordura de digestão rapidinha, ele faz com que a gente use os estoques de gordura. Então, ele acelera o metabolismo e faz com que eu gaste a gordura que está estocada. Aonde? Onde ela tiver em maior quantidade. Ai, que interessante isso, Pérola. Muito interessante. Então, conforme aquele excesso de gordurinha que a gente tem no corpo, seja aqui ou ali, que cada um tem num lugar que incomoda mais, né? Esse óleo de cártamo, ele age justamente diminuindo aquela gordura localizada. Exatamente. Seja aquela, de repente, nessa região aqui do braço, da perna, às vezes do glúteo, ou dessa lateral, né? O culote, que as pessoas, ai, Tati, tem tanto culote, uma gordura aqui que acumulou. Aí ele vai agir nessas regiões. Ele age mais localmente. E aí, Tati, o cártamo, ele é rico em ômega 6 também e um pouco de ômega 9. Só que o ômega 9, dos ômegas, é o único que a gente também produz. Então, o nosso corpo também é capaz de produzir ômega 9. Por isso que um pouquinho de ômega 9 é interessante. Mas se eu tenho a proporção adequada de ômega 3 e 6, eu produzo o ômega 9 espontaneamente. Eu consigo produzir esse ômega 9 espontaneamente. Só que onde o cártamo entra, que eu acho que ele é indispensável nessa combinação dos ômegas. Eu tenho o ômega 3 como um potente antioxidante. Eu tenho o ômega 6 acelerando o metabolismo. E eu tenho o ômega 9 ou o cártamo tirando essa gordura localizada. O que eu estou falando? Eu estou falando que você vai perder peso, que você vai perder gordura localizada e que você vai ajudar na recomposição ou reconstituição do tecido, como, por exemplo, a celulite. Então, você vai reduzir... agora! Gente, dá aqui esse telefone! Eu vou ligar na Natural Flora agora, eu vou pegar já o tratamento completo. Por quê? Mas é eficiente mesmo? É porque eficiente. a gente ouve um monte de coisa de falar de celulite. Já você quer diminuir celulite, você quer diminuir celulite, mas diminui mesmo. Vai ali diminuir. Tati, você sabe que eu não falo se eu não tenho certeza. Eu vou pegar esse telefone. Vocês me dão aqui esse telefone. A diretora já falou, eu também vou. É porque o que acontece? Você tem mesmo, eficiente porque você tem a combinação deles. Então, tem gente que fala assim, eu tomo o CLA ou eu tomo o cártamo e eu não vejo redução da celulite. Por quê? O anti-inflamatório é o ômega 3. Se você não tomar o ômega 3 junto e a celulite é uma inflamação, você pode até ter uma melhora do aspecto do tecido, porque você diminuiu gordura e aumentou musculatura. Então, você tem uma base de sustentação boa, mas você não tem o anti-inflamatório que vem do ômega 3. Gente, amei. Esses potinhos aí do Triple eu vou pegar tudo, viu, gente? Ó, tem que pegar mais ali para fazer imagem, que esses daí eu vou levar para casa. Gente, que espetáculo! Se liga lá na Natural Flora também agora. Adquira, amei essa novidade. Por isso que eu tô falando, gente, parceiro bom é parceiro que sai na frente, que se preocupa e... principalmente tem respeito com as pessoas em, de fato, né, oferecer coisas que vai funcionar, que vai dar resultado. Exatamente. Não adianta você, de repente, fazer um investimento aí numa coisa que daqui 2, 3 meses você não viu resultado nenhum. Muito legal. E que interessante essas informações, não, Pérola? A gente tem, então, ômega 3, 6 e 9 e eles, nas quantidades certas, trazem benefícios. Tem que tomar cuidado, porque... se tiver mais de um ou muito de um e pouco do outro, também não... pode fazer mal. Pode fazer mal. Pode fazer mal. A gente sabe que o excesso de ômega 6 é relacionado com Alzheimer. Então, você tem que tomar cuidado de onde você adquire isso, porque tem que ter a proporção certa. Agora, na proporção certa, a gente sabe que a falta do ômega 3 vai piorar o funcionamento cardiovascular, a falta do ômega 6 vai deixar o metabolismo mais lento, a falta do ômega 9 vai proporcionar um aumento de gordura localizada. Isso se estende também a questões não só estéticas, mas a questões de doença. Por exemplo, a gente sabe que ômega 3 e 6 juntos, nessa proporção adequada, que é a proporção dos suplementos normalmente, ômega 3 e 6, eles têm uma parceria fantástica no câncer. Por quê? O ômega 3, ele tem um efeito de impedir o aparecimento do câncer ou impedir o aparecimento de novos tumores ou metástases. E o ômega 6, ele age impedindo o crescimento tumoral. Então, veja, um indivíduo que já tem um tumor, ele tomando ômega 3 e 6 juntos, ele vai evitar tanto as metástases quanto a progressão do quadro que ele já tem, quando eu tenho esses dois juntos.
A gente tem isso em relação à célula de gordura também. O ômega 3, ele ajuda a melhorar a inflamação, melhorar a sensibilidade daquela célula de gordura, então ele vai ajudar a murchar a célula de gordura. E o ômega 6 inibe, ele bloqueia a produção de novas células de gordura. Então essa parceria entre os ômegas, especialmente nas questões estéticas, que é onde os benefícios são muito mais extensos do que em outras áreas, mas também estão sendo estudados, essa parceria, essa combinação deles está sendo de muito sucesso e por isso a preocupação em unir os três e estar consumindo os três juntos. Triple Active, mais um complemento alimentar na Natural Flora. Você pode ligar, garantir o seu, faça essa experiência. Eu vou fazer a minha também, viu, turminha? Liga na Natural Flora, 11 3013 0909, 11 3013 0909. Você tem, então, em um único produto, essa proporção adequada, ideal de ômega 3, ômega 6, ômega 9. E aí a gente tem, então, aí o óleo de coco, o óleo da chia e o óleo de cártamo. Você consegue reduzir circunferência abdominal, você consegue diminuir aquela gordura localizada e você consegue também acabar ajudando o corpo de maneira geral. Sim. E essa questão de estética, então, muito forte, esses benefícios. Ai, gente, diminui celulite? Será essa, então, a solução? Bora aproveitar esses benefícios? E às vezes o pessoal em casa fala assim, ah, Tati, mas para adquirir tudo isso, imagina. Ah, isso daí custa muito caro, não tá acessível não, é impossível, como é que eu vou conseguir? Tá aí a Natural Flora possibilitou isso pra gente. Pode ligar, fala que assiste a mulher.com. Ah, a Tati falou lá no mulher.com. Você consegue as melhores condições e faça essa experiência mesmo de cuidar da saúde. E é tão bom, né, Pérola, quando a gente se olha no espelho, se sente bem, se sente feliz e vai aproveitando um benefício aqui, um benefício ali e vai ficar lindona. Pra você, gente, cuida. De verdade, né? Se queira bem. E aí, tá aí disponível. Eu vou aproveitar. Com certeza. Muito obrigada, viu, Pérola? Amei. Já Obrigada, acabou, diretora? Eu não Tati. quero ir embora, gente. Quero saber mais. Ô, Pérola, você não volta? Volto. Para falar mais, então, sobre esses três óleos Volto, que sim. juntos têm esse efeito potencializado? Volto para trazer mais informação, Legal. que é importante, né, Tati? Um produto novo, mas que tem tanto benefício. E seguro, né, principalmente. E seguro. Já estou com várias perguntinhas. Na próxima entrevista a gente esclarece aí e fala mais sobre o assunto. Combinado. Obrigada, viu? Obrigada. E você de casa não perca tempo, liga na Natural Flora, 11 3013 0909 e adquira também o Triple Active, óleo de coco, de chia e de cártamo, ômega 6, 3 e 9. E você consegue, então, todos esses benefícios, vai ficar ainda mais linda e saudável. Aproveita o intervalo e já liga, garanta o seu. Eu vou fazer o mesmo. Produção, me traz aqui o telefone. Eu volto daqui a pouco, gente. Continue sintonizados.